Bom, vamos lá então. Tá bom, pessoal. Redes neurais convolucionais. O que eu vou falar nessa apresentaçãozinha é o que é, por que usar isso e como usar, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, tá bom? Então, a rede neural convolucional ele é um algoritmo de aprendizado de máquina, né, como vocês devem saber, que ele é baseado em redes neurais, né, geralmente as redes neurais multicamadas, né, o MLP, e também no córtex visual humano, né, então tem a sua inspiração biológica, assim como outros algoritmos bioinspirados que eu já trouxe aqui para a gente conversar um pouco. Então, a parte da convolução, ela se parece um pouquinho de como o córtex visual trabalha, né? Claro que a gente sabe que na parte visual a gente também tem um trabalho muito grande do cérebro, né? Que aí entra a parte das redes neurais, que também é um algoritmo bioinspirado, e tem as redes neurais multicamadas, né? Que é inspirada no neurônio biológico. As redes neurais artificiais convolucionais, elas tiveram um aumento muito grande em pesquisa, né? Enfim, embora, assim como qualquer outro algoritmo desse aspecto, começou há muito tempo atrás, se eu não me engano, no ano de 96 começaram algumas pesquisas nessa área, porém o boom disso daqui, né, a explosão, foi principalmente depois do trabalho feito pelo Alex, né? Onde ele criou, junto com a equipe dele, a chamada AlexNet, né, que foi vencedora da competição do ImageNet, né, que vocês conhecem. Essa é uma competição muito famosa, né, de classificação de imagens. Então, são várias classes, milhares de imagens, e eles utilizam esse dataset como um benchmarking para fazer essas competições aí todo ano, ok? Então, o AlexNet foi uma arquitetura de rede neural convolucional, né, que provou aí ter uma eficiência muito grande para extrair características de imagens e conseguir generalizar elas de forma a ter uma classificação, uma acurácia de classificação muito alta. Depois da AlexNet, começaram a surgir inúmeros trabalhos utilizando a CNN, né, a abreviação, que foram desde a GoogleNet, a Inception, VGG, a MobileNet, SSD, enfim, várias outras arquiteturas, até para propósitos um pouco diferentes, foram surgindo para fazer com que essa área se expanda, né? Por exemplo, no caso do meu TCC, que eu apresentei ano passado, eu utilizei, né, o escopo do nosso trabalho, uma parte dele era utilizar as redes neurais convolucionais para detectar a ferrugem em bicho mineiro na folha do café, e a gente utilizou uma arquitetura para detecção de objetos. Então, ele colocava umas caixinhas delimitadoras, né, um bounding box, para detectar a localização e também classificar se aquilo era uma ferrugem ou um bicho mineiro, né? E dentro do contexto de água, acho que dá para a gente usar essas tecnologias para várias coisas também. Bom, a inspiração biológica, né, é um pouquinho de como funciona, não necessariamente a captura, né? Então, a gente tem aqui alguns componentes do olho. Sempre que a gente fala de imagens digitais, a gente vai remeter a uma imagem dessa, né, de como que o olho funciona, a nossa entrada de luz, né, a captura de luz. Aqui a gente tem, nessa parte, aqui, né, no fundo do olho, a gente tem várias células que são chamadas de bastonetes, e tem mais uma que eu não me recordo agora, mas elas são responsáveis por fazer a reação química que vai através da luz, e essa reação química vai ser enviada através de sinais pelo nervo óptico, que vai ser processado no nosso cérebro, ok? Então, a gente tem algumas semelhanças aqui, principalmente ao fato dos filtros que são aplicados nas redes neurais convolucionais. A gente analisa uma imagem digital, ok? Com a rede neural convolucional. Esses filtros que a gente utiliza na rede neural convolucional, eles são, por assim dizer, né, um termo bastante comum, eles são excitados, ou eles recebem um valor significativo matematicamente, né, se eles encontrarem algo de interesse, e esse valor é propagado para a rede neural. Então, é um pouco semelhante ao que acontece aqui, né? As células aqui são excitadas com a luz, algumas células são feitas para captar detalhes, né, nos objetos, outras são feitas para pegar coisas mais genéricas, e esses sinais aqui, que são capturados, são enviados para o nervo óptico, que faz o trabalho lá no cérebro, né? O cérebro tem um trabalho muito importante também
de processar e entender os padrões, né? Bom, e por que a gente utiliza essa tecnologia, né? Por que ela basicamente se tornou padrão hoje para a imagem, tá? Eu não consigo imaginar um trabalho que não utilize isso hoje em dia, tá? Dá para a gente dizer que uma das principais funções da CNN é reduzir a dimensionalidade de uma imagem ao mesmo tempo, né, que extrai suas características mais relevantes. Então, na verdade, o ato de diminuir a dimensionalidade, como a gente tem alguns algoritmos como o PCA, né, que é a análise de componentes principais, é justamente isso. É a gente pegar alguma coisa que tem muita informação, ou seja, que é muito dimensional, e diminuir essas dimensões, diminuir esse número de informação, sem perder as informações que são relevantes, ok? Então é isso que as redes neurais convolucionais fazem para as imagens. Por isso que elas são tão importantes. Então aqui eu peguei um exemplo dessa imagem aqui da internet, aleatória de um cachorro, né? Que ela tem 314 por 307 pixels de espaço dimensional. Se a gente multiplicar esse 314 por 307 vezes 3, né, porque a gente sabe que o RGB é, na verdade, uma matriz, são 3 matrizes, né, uma matriz para cada espaço de cor, né, para o R, para o G e para o B, então a gente tem 289 mil pixels. E se a gente utilizar um método tradicional para a classificação, a gente teria que cada um desses pixels seria transformado em um neurônio, né, um neurônio da camada de entrada, e aí a gente teria que fazer uma rede extremamente densa, né, muito grande, larga, para poder extrair essa informação. Então imagine, a gente tem 289 mil neurônios na camada de entrada, provavelmente a gente vai ter milhões de parâmetros numa rede dessa, né? Parâmetros, no caso das redes neurais, são os pesos que a gente atualiza, e isso vai trazer algo extremamente pesado, né? Se a gente tiver que classificar muitas imagens de cachorros aqui, gatos, por exemplo, né, que é um classificador bem comum da área, a gente teria um trabalho muito grande. Sem contar que, nesse caso, né, o que a gente geralmente faz? Por exemplo, o professor Pavan, salvo memória, ele, no mestrado dele, ele fez um trabalho com imagens, né, na folha de eucalipto, se eu não me engano, e ele não utilizou convolução, ele utilizou as redes neurais apenas, ok? Funcionou muito bem, claro, funciona. Mas ele teve que fazer um processo de pré-tratamento na imagem, então ele teve que manualmente aplicar filtros, fazer correção do histograma, diminuir a dimensão da imagem. Então ele teve que fazer vários processos manuais para tirar o background, realçar as características da folha e aí sim passar isso para a rede neural. E ainda assim, né, cria uma quantidade de neurônios até que grande. Se você tiver um problema um pouco mais complexo, talvez você, onde você precisa de uma imagem maior, talvez você tenha alguns problemas, né? Mas o legal da rede neural convolucional é que a gente não precisa passar por essas etapas, né? Essa etapa de correção de cor, de aplicação de filtro manual, de ver se a imagem melhorou, se piorou, nada disso fica na nossa mão. A gente automatiza esse processo por meio de algo interativo com o aprendizado, o que só traz vantagem, ok? Bom, então qual que são as aplicações, né? A gente utiliza dentro da visão computacional para fazer a classificação, detecção de objetos e também a segmentação, né? Segmentação semântica aí é bastante utilizado também, ok? Só para trazer alguns exemplos, né? A gente tem os carros autônomos que são tão pesquisados hoje em dia e são bastante inspirados nessa tecnologia, né? Muitos utilizam detecção, alguns algoritmos mais modernos estão misturando a detecção com a segmentação, já que a segmentação é algo muito mais preciso, né? Você literalmente classifica a nível de pixel em vez de classificar com uma bounding box. Então você consegue um nível de precisão que pode ser importante para uma aplicação como essa, né, de um carro autônomo. A gente tem também, né, câmeras de segurança, inclusive tem um colega lá do mestrado que ele está fazendo uma aplicação para detectar alguns riscos utilizando câmeras de segurança. Então você vê um exemplo de detecção de objetos esse, em tempo real. E também imagens médicas, né, algo que está sendo bastante utilizado, claro, sem descartar o próprio agronegócio, como foi o caso do meu TCC, né. No geral, em nível de complexidade, eu diria que isso aqui está num ranking, né. Classificação é o mais fácil, detecção de objetos vem depois, que é um pouco mais complexo, você tem que localizar na imagem onde está cada objeto, e depois a segmentação, onde você tem que classificar pixel a pixel, né.
que aí sim já começa a ser uma tarefa bem chatinha, né? Apesar de que hoje as tecnologias e arquiteturas nessa área estão bem avançadas, ok? Bom, pessoal, e as etapas que uma rede neural convolucional tem são essas, tá? Se vocês entenderem cada uma dessas etapas, vocês dominam o conceito de rede neural convolucional. Como eu disse, existem arquiteturas hoje que elas estão bem absurdas, né? Então tem algumas saídas a mais, eles fazem várias coisas para controlar o gradiente ao longo da profundidade da rede, né? Então tem vários truquezinhos matemáticos que são feitos, porém, em essência, é isso. Todas as redes que venceram inúmeras competições e são consideradas aí o estado da arte hoje em dia, elas utilizam essas etapas, ok? Então, um exemplo disso é a arquitetura VGG, que vocês provavelmente conhecem, também ganhou competições e é referência aí, né? Tem muitas citações no artigo dela. E basicamente o que eles fazem é um processo dessas camadas aqui que eu apresentei para vocês. Então a gente começa aqui com o input de uma imagem de um carro aqui, né, de 224 por 224 por 3 dimensões, né, que são o R, G e o B. E aí ele aplica aqui, ó, esse bloco preto aqui é uma camada de convolução mais a função de ativação ReLU. Depois o vermelho é o Max Pooling, que a gente vai ver logo logo. E depois a gente tem um Fully Connected, né, que é uma Feed Forward Network, né, uma rede neural densa, né, e uma ReLU aqui, né, junto com uma função Softmax de saída. Então vamos lá, ele começa aqui com 2 blocos de convolução. Depois de cada bloco de convolução a gente aplica a função ReLU, a gente vai ver isso em detalhe logo logo. Depois tem um bloco de Max Pooling aqui em vermelhinho. Vocês estão vendo aqui, né, meu mouse? Um Max Pooling aqui. Depois tem mais 2 blocos de convolução, mais um Max Pooling, 3 blocos de convolução e assim por diante, até que ele chega aqui, ok? Aí ele faz um flattening, né? Apesar de na imagem não estar explícito, que ele vai transformar essa matriz em um array e passa isso aqui para uma rede neural normal, aí, como a gente já conhece. Esse processo aqui, como vocês devem ter reparado, ele reduz a dimensão espacial de uma imagem, então de 224 por 224, ela fica aqui 7 por 7, porém ele aumenta a dimensão de densidade dessa imagem. Então aqui a gente tinha 3 dimensões, né, de matrizes, e aqui a gente tem 512, ok? Então, na prática a gente tem um número menor aqui, né, apesar de ser bem denso dimensionalmente, ele espacialmente é pequeno. Por que ele é pequeno? Porque ele contempla apenas as características principais, ou seja, aquilo que é mais marcante para se identificar um carro. Então, ao invés de eu olhar tudo, todos os detalhes, todos os pixels, eu olho apenas aquilo que é mais interessante, só que com várias dimensões diferentes, ou seja, de vários ângulos, entre aspas, diferentes. Ok? Bom, vamos entender um pouco mais, então, como é que funciona cada uma daquelas camadas que eu apresentei. Vocês vão ver que não é nada muito complexo, tá? É bem simples até o funcionamento disso. Perdão. O que torna complexo é o conjunto inteiro, tá? É todas as etapas conectadas aí. Alguém tem alguma dúvida até agora? Tranquilo? Beleza. Bom, então a primeira coisa que a gente tem é o operador de convolução, tá? A convolução ele é um conceito matemático, né? Que é bastante utilizado em processamento de sinal, não é muito a minha especialidade. Mas, basicamente, a convolução ela é representada por esse sinal. Okay? Então, assim como a subtração, divisão são operações matemáticas, a convolução ela é uma operação matemática, ok? Que ela é representada por esse sinalzinho aqui, né? Que parece uma multiplicação, mas não é, ok? Esse sinal, então, de convolução, o que ele faz? Aqui a gente tem o YN, que é o nosso sinal final, convoluído, e a gente vai ter que... Oi, vô. Tá, vai lá. Desculpa. Então a gente tem aqui o YN, tá? Que é o sinal final da convolução. Esse sinal YN, ele vai ser igual ao sinal X de N, né? No tempo N, convoluído com o H de N. Ok? Esse sinal, de certa forma, ele pode ser qualquer coisa, mas no nosso caso aqui, de imagens, a gente está falando de imagem, né? Literalmente, porque imagem é um sinal, perfeito? Então, dado a premissa de que uma imagem é um sinal, a gente tem aqui que a imagem Y ela é igual ao resultado da convolução entre a imagem X
com a imagem H. Beleza? Simples assim. Agora, o que é de fato essa convolução, né? O que é a imagem, ou a matriz, ou o sinal X, o sinal H, e qual que é o resultado Y? Bom, é isso que a gente vai ver em mais detalhes aqui, tá? De forma simples, então a gente pode dizer que o nosso input, a nossa imagem de input é um dos sinais aqui, tá? Podemos dizer que é o sinal X. A gente tem um kernel, ou um filtro, que é o nosso outro sinal, podemos dizer que é o H, e o processo de convolução entre esses dois aqui vai resultar no output Y, tá? Na nossa matriz Y. Então, isso daqui que vocês estão vendo seria aí o processo de convolução em imagem, tá? No sinal de imagem, ok? Bom, vamos ver como é que isso aqui funciona em mais detalhes, tá? Esse kernel aqui, apesar do nome que a gente geralmente ouve, ele tem vários nomes. Ele pode ser chamado de filtro, pode ser chamado de máscara, de kernel, tem N nomes que a gente ouve, mas com certeza cada um de vocês já fez uma aplicação de um filtro numa imagem, ou de um kernel numa imagem, que é basicamente, sei lá, um filtro de Instagram da vida, é isso daqui, ok? Então, um filtro, um kernel, geralmente ela é uma matriz de tamanho menor do que a imagem. A gente tem aí nos trabalhos iniciais foram utilizados filtros de 11 por alguma coisa, né, filtros um pouco maiores. Hoje em dia, nas arquiteturas mais robustas, a gente vê filtros sendo utilizados de tamanho 3x3 e 5x100, 5x5. Então, é uma matriz pequena, ok? E ela vai aplicar efeitos sobre uma imagem. Então, você deixar uma imagem preto e branco, deixar uma imagem com um destaque sobre as bordas, por exemplo, é um exemplo de aplicação de filtro que é feito por meio dessa convolução, ok? E, basicamente, em essência, esse processo de convolução é uma multiplicação matricial, tá bom? Então, eu coloquei um link aqui, pessoal, que ele é bem legal para a gente visualizar isso aqui na prática, tá bom? Esse cara aqui, ele mostra pra gente um exemplo disso. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma matriz n-dimensional, tá? Não sei exatamente quantos por quantos tem, mas ela vai dar essa imagem que vocês estão vendo na direita, que é a imagem do rosto do autor aqui, ok? Então, como vocês podem ver, ela é uma imagem em escala de cinza, então os valores aqui eles variam de 0 até 255, né, onde 0 é preto e 255 é o mais branco, né, escala padrão de imagem. E ela só tem uma única matriz, porque é a escala de cinza, em vez de ser RGB, que seriam 3 matrizes. Então, como vocês podem ver, ó, cada valor aqui, ó, no bloquinho vermelho, ele aparece ali na imagem também, né. E aí, o que acontece? A gente tem aqui o filtro que a gente pode escolher, ok? Nesse caso aqui é uma matriz de 3x3, e a gente pode escolher vários filtros. Por exemplo, tem o Sharpen, tem o filtro de Sobel, né, que é bastante famoso para destacar as bordas, né? Tem o filtro de Blur, né, que dá aquela mexida na resolução. E cada um desses filtros tem um valor diferente, tá vendo? Como a matriz muda aqui os seus valores. Ok? Uma vez que a gente escolhe um filtro desse, ele vai nos dar aqui, na esquerda, a imagem original, na direita, a imagem aplicada ao filtro. Ou seja, esse aqui foi o Blur, né? Vamos aplicar aqui, por exemplo, o filtro de Sobel. Então, vocês podem ver que o Sobel, ele dá aquele destaque nas curvas. E qualquer outro filtro, pessoal, tem inúmeros filtros aí, imagens que a gente aplica, e o que ele faz? Veja bem, esse filtro ele é uma multiplicação matricial, que ele é realizada em toda a área da imagem, e ele é feito uma multiplicação chamada de, onde a gente consegue um produto escalar da esquerda para a direita e de cima para baixo. Eu vou ilustrar aqui, ó, em vermelho, exatamente como isso acontece. Então, a gente começa de cima para baixo, da esquerda para a direita, na nossa matriz 3x3. Estão vendo aí? Lembrando que essa matriz aqui 3x3 com esses valores exatos. Então, a gente passa essa matriz aqui em cima e a gente vai ter esses valores aqui, ó. Nesse bloquinho aqui em cima, ó, tem o valor do pixel vezes o valor de cada elemento da matriz, que vai dar um resultado único. Então, se vocês verem, a minha matriz 3x3 vermelha ali no canto, ela vai me resultar em um único pixel preto ali no canto direito. Então, a minha matriz 3x3 no canto superior esquerdo está me resultando em um único pixel no canto superior esquerdo também da outra imagem. E isso é feito como um processo incremental. Então, ele vai fazendo essas multiplicações aqui de 1 a 1,
tá vendo? Até passar por toda a imagem. Esse é o processo de convolução. Há um processo de multiplicação matricial de uma imagem, tá? Uma imagem de input, um sinal de input, por outro sinal, né? Que geralmente é essa matriz menor, que é o nosso kernel, o nosso filtro, que vai resultar em pixels, né? Em um produto escalar chamado, né? Em um produto escalar em uma outra matriz. Então, esse é o processo que é realizado aí na nossa convolução, ok? Deu para entender, pessoal, esse processo? Ele, na verdade, ele é bem simples, ele é puramente matemático, ok? A gente pode fazer isso com qualquer outro filtro aqui, tá? Vai ter um resultado um pouco diferente, porque simplesmente os valores da imagem não mudam, tá? Então a imagem é a mesma, essa imagem aqui de cima, porém o produto escalar da multiplicação matricial vai ser alterado. E aí com isso, os valores do output, do meu pixel final, eles também mudam, ok? Então, esse é o processo de aplicação de filtro. A gente tem um GIF aqui onde a gente pode ilustrar isso, né? Então esse GIF aqui, ó, ele começa aqui de cima, ele vai passando, e aí cada vez que ele passa aqui esse filtro, nessa matriz maior, nessa imagem, ele vai gerando aqui uma imagem nova, né? Que é a imagem aplicada ao filtro. Existem alguns conceitos interessantes da gente pensar aqui. Primeiro, o processo de convolução, ele é essencial, tá? Ele é um dos mais importantes, por quê? Primeiro, ele reduz a dimensionalidade da minha imagem. Então, como vocês podem ver, aqui eu tenho uma matriz que ela é 5 por 5. Tá vendo a matriz azul? Tenho 5 pixels por 5 pixels. A minha matriz resultante, ela é 3 por 3. Ou seja, depois de eu aplicar a convolução, eu diminuí o seu espaço, a sua dimensão espacial. Então, lembrando lá do conceito inicial, se eu diminuo a resolução espacial, então eu tenho menos neurônios para gastar aí, literalmente, para entender essa imagem, ok? Segundo ponto extremamente importante é que eu tenho a aplicação de filtros, né? Como vocês viram aqui no exemplo do site, cada filtro eu vou ter um realce diferente. Então, se eu aplico o blur, eu vou ter essa imagem aqui com alguns detalhes suavizados, ok? Se eu aplico o filtro de Sobel aqui de bottom, né? Eu tenho algumas linhas aqui horizontais mais destacadas. Se eu aplico aqui um left Sobel, eu tenho as linhas verticais mais destacadas, ou seja, para cada filtro que eu utilizo para fazer a minha convolução, eu tenho um resultado diferente da mesma imagem, porém com destaques diferentes. Isso é extremamente importante. Então, ao invés de a gente ter que ficar lá aplicando filtro manualmente na imagem para ficar destacando características específicas, ao invés de eu fazer isso, eu simplesmente deixo que as redes neurais convolucionais façam esse trabalho para mim e eles apliquem os filtros na imagem, perfeito? Um outro conceito importante é que esse filtro, né, esse kernel que é passado e é feita essa multiplicação matricial em toda a extensão da imagem, ele é chamado de campo receptivo, ok? Então, assim como o nosso olho, né, ele consegue focar em poucas coisas por vez, né? A gente está com foco em apenas alguns objetos por vez e todo o resto é o nosso campo de visão. Então, a gente pode dizer que esse campo receptivo aqui, ele tem um conceito parecido. O meu campo receptivo é o meu kernel do meu filtro, né? E esse campo receptivo, ele foca em cada etapa da multiplicação em uma parte da imagem e ele extrai ali o output dessa multiplicação matricial. Então, vocês vão ver aí, pesquisando sobre redes neurais convolucionais, esse conceito de campo receptivo, ok? Que é basicamente esse kernel aqui, e como vocês podem ver no GIF, a cada passo, ele é aplicado em uma etapa, ok? Existe um site aí que eu vou passar para vocês, na descrição, posso passar no grupo depois, que ele é super legal, e com ele vocês conseguem visualizar um pouco melhor de como que esse processo todo funciona. E aí vocês conseguem, inclusive, escolher alguns outros campos receptivos, né, alguns outros tamanhos de kernel, e vocês conseguem ver na prática como é que está funcionando como é que funciona, como é que essa escolha de parâmetros
vai funcionar para o seu resultado final, ok? Porque, assim como as redes neurais comuns que a gente já conhece, existe uma gama de parâmetros muito grande para ser otimizada, né? Tem o número de neurônios, tem a profundidade da camada, etc. Na rede neural convolucional, a gente também tem alguns parâmetros. Por exemplo, a gente tem a quantidade de filtros, ok? Por quê? Porque a gente não aplica um ou dois filtros, né? Geralmente a gente aplica entre 64 a 250 filtros de uma vez. Ou seja, esse processo que vocês estão vendo aqui, ele é feito cerca de 200 vezes com 200 matrizes diferentes, por exemplo, né? Em um caso bem complexo aí. Então, eu iria escolher aqui 200 matrizes dessa para ser aplicado. O que é interessante, tá? E que é o pulo do gato aí dessas redes neurais, é que a aplicação desses filtros, ela também é aprendida dinamicamente. E isso é uma das coisas mais importantes. Ou seja, assim como os neurônios da rede neural possuem os seus pesos, que representa aí o aprendizado, né, das conexões sinápticas, aqui os filtros eles também são tratados como pesos. Okay? Ele também é aprendível. Né? Ou seja, aqui eu tenho aqui, ó, o -2, o -1, o -0. Vamos dizer que eu comecei aqui com esse filtro aleatoriamente. Conforme eu for iterando, né, fazendo as iterações na minha rede neural, eu vou, né, fazer o processo de feed-forward. Depois eu tenho a retropropagação, né, o backpropagation. Essa retropropagação, ela também vai refletir nos meus filtros. E o que eu vou fazer? Eu vou ter uma atualização nesses valores, de forma que eu tenha filtros que destaquem melhor as minhas características. Ou seja, na prática, não tem como eu saber, beleza, para a imagem desse cachorro aqui, é melhor eu usar um preto e branco? É melhor eu usar um Sobel? É melhor eu usar... Eu não tenho na prática muito como eu saber. Eu posso ter um conhecimento intuitivo de processamento digital de imagens, posso ter alguma coisa nesse sentido, porém, a única forma, a forma mais confiável de eu escolher um filtro ou um conjunto de filtros que seja efetivo é eu deixar a minha rede neural aprender isso para mim de forma iterativa, e é exatamente isso que ele faz nas redes neurais convolucionais. Beleza? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Bom, beleza, então. Depois a gente vai retomar tudo isso daqui, tá? Para revisar, peraí. Bom, para obter, o Fernando perguntou aqui, ó, para obter melhores resultados, existe algo para ser aplicado para melhorar a resolução de uma imagem? Então, na verdade, Fernando, o que acontece? A tendência de toda rede neural convolucional não é melhorar a resolução da imagem, mas sim piorar, ok? Isso é muito engraçado, por quê? Geralmente, a gente chega num nível, tá? As camadas mais profundas de uma CNN não são enxergáveis por humanos, tá? Ela literalmente deixa de ser uma matriz visual, uma imagem, e se transforma apenas em números. Por isso que, conforme a gente vai aprofundando, fica um pouco mais complexo, fica mais abstrato, ok? Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó, na imagem inicial que eu dei aqui desse cachorro, você pode pensar, né? Poxa, essa imagem aqui não está numa resolução muito boa, 314 por 307, isso aqui está tudo pixelizado, não está legal. Se você exibir isso aqui em full screen, vai ficar um cachorro todo quadrado. Mas eu te falo que essa imagem aqui para uma CNN está grande demais, tem coisa demais nela. Geralmente a gente trabalha, claro, isso aí vai depender um pouco do seu problema, tá? Quando você tem um problema de detecção de objetos, você trabalha com imagens um pouco maiores, segmentação também. Agora, para classificação, geralmente uma imagem ela é 64 por 64 ou 128 por 128, no máximo 256. Se você ver, por exemplo, o exemplo da base de dados do CIFAR ou da ImageNet, as imagens são muito pequenas. Se você colocar em full screen, você não consegue ver de tão borrado que é. Por quê? Porque, embora para a gente, tá, para nossa percepção, algo ficar bonito, ficar bem nítido, precisa de uma resolução grande, um Full HD, para o computador entender o padrão numérico dela, um pixelzinho bem mal feito serve, basta. Então, geralmente você não vai querer aumentar muito a resolução da sua imagem, tá? Geralmente você vai querer trabalhar com resoluções bem baixas. A menos que você esteja trabalhando com um problema de detecção de objetos, por exemplo, que seja bastante complexo, você tem objetos muito pequenos na imagem, aí sim você tem que extrapolar um pouco, ok? Não sei se deu para responder. Bom, ok, então feito o processo de convolução, que a gente vai voltar a falar dele depois, que ele é muito importante. Isso aqui
é algo super legal para ilustrar como é que funciona. A gente sabe na teoria que conforme a gente aprofunda o número de camadas, conforme a gente aumenta a profundidade de uma rede neural, a gente vai ter uma extração de características mais específicas, né? Por isso que, se você adiciona muita camada numa rede neural, a chance é que você tenha um overfitting nos seus dados. Aqui é a mesma coisa, tá? Quanto mais profundo a sua camada de convolução, quanto mais camadas de convolução empilhadas você tem, a tendência é que seus filtros comecem a ficar mais complexos e mais específicos, ok? Então, essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês é uma imagem bastante clássica também. Eu vi ela lá no Open Data Science Brasil, né, numa exposição da NVIDIA, e ele mostra como é que as features são reconhecidas conforme a gente se aprofunda nas camadas de uma rede neural. Mostrando aqui um exemplo, né, o VGG que eu acabei de mostrar para vocês, eles têm aqui, a gente tem a imagem de input, né, e a gente tem aqui cada vez mais camadas. A gente vai empilhando camada em cima de camada e vai deixando isso aqui cada vez mais dimensional. O que acontece é que, conforme eu aumento as minhas camadas, eu vou extraindo mais features. Então, nas primeiras camadas da minha CNN, a minha tendência é olhar para features de mais baixo nível, né? Por exemplo, cores, linhas, traços, esse tipo de coisa. Então, se eu olhar aqui para esses quadrinhos, né? Eu tenho aqui algumas linhas, tá vendo? Uma linha vertical preta aqui com um amarelinho, tem as cores, né? O verdinho da grama, provavelmente, tem o amarelinho do carro, enfim. Nem todas as cores são uma representação fiel, tá, da imagem. Por exemplo, tem uns tons de azul aqui que você não consegue observar na imagem. Esse processo aqui, para quem estiver interessado, quiser ver mais, tem muitos artigos, muitos trabalhos super interessantes disso. Isso aqui é chamado de deconvolução. É o processo da gente pegar uma imagem que foi convoluída, ou seja, que passou por vários processos de convolução, pegar essa imagem, que ela é super pequena, mas muito dimensional, e voltar ela para um espaço visível. Então, a gente vai fazer esse processo inverso para tanto olhar uma imagem, como principalmente olhar um filtro, né? Então, a gente vai ver o que nosso filtro ele identificou, ok? Então, nos filtros de baixo nível, a gente tem features de baixo nível, né? Características de baixo nível, cores, linhas, e conforme a gente vai aumentando, a gente já vai tendo algo um pouco mais interessante. Então, no mid-level feature, a gente já tem aqui algumas formas, né? Tem círculos, tem aqui um conjunto de cores um pouco mais complexo, tem algumas formas aqui. E aí, conforme a gente chega num alto nível, né, numa camada já mais profunda, a gente já chega em algo um pouco mais reconhecível por ser humano. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver o farol do carro. Aqui tem um farolzinho, aqui tem a roda, ok? Então, a gente já começa a chegar num nível, ó, tem outro farol aqui, que fica mais visível, ok? Para a gente entender, nós como seres humanos, né? E tem vários trabalhos, pessoal, que é super legal isso daqui, tá? Se vocês pesquisarem, inclusive eu vi um artigo da Medium que o cara faz exatamente isso. Ele passa uma imagem, ele vê o conjunto de filtros que foi excitado por essa imagem, né? Que teve um valor alto de ativação, e ele faz esse processo de convolução, de deconvolução nesse filtro. E a gente consegue ver que é super legal o que ele consegue capturar de características, tá? Então, se a gente fez aqui, ó, Deconvolutional, CNN, por exemplo, talvez vocês vão conseguir ver, tá? Então, a deconvolução, tá? Vocês vão conseguir achar alguns artigos super legais sobre esse processo, tá? Para a gente visualizar os resultados. Eu falei desse negócio de excitar, tá? O que isso significa? Que na prática, quando a gente passa um filtro sobre uma imagem, tá? Uma matriz, né? A gente faz essa convolução, o que essa matriz está fazendo? Essa matriz, ela está olhando, né? O campo receptivo dela está sendo passada por cada uma das partes da imagem e ele vai excitar, ou seja, ele vai resultar em um valor numérico alto caso o que ele está procurando nesse filtro seja encontrado. Se não for encontrado, ele vai resultar em um valor baixo, ok? Então, é um conceito um pouco mais subjetivo, mas faz todo sentido para a gente entender essa lógica, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou aqui passando um filtro de Sobel, o filtro de Sobel, a forma numérica dele, esse -1, -2, -1 aqui e 1, 2, 1, ela é feita especificamente para destacar linhas, ok? Então,
Para cada parte na imagem que eu passo o meu campo receptivo aqui e faço a multiplicação matricial, se ele encontrar uma linha, se ele encontrar uma borda, ele vai excitar, ou seja, ele vai dar um valor mais alto, um produto escalar mais alto, ok? E se ele não encontrar, ele não vai ser excitado, ou seja, ele não vai resultar em um valor escalar alto, né? Lembrando que, ó, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo igual aqui, ó? Esse igual é o meu produto escalar, é o meu produto da multiplicação matricial. Então eu estou passando aqui, ó, tá vendo que está tudo valor baixo ou negativo? Ou seja, valor baixo e negativo é o quê? É preto. E valor alto é branco. Então, é tudo valor negativo aqui, ó. Conforme eu for chegar numa linha, né, numa borda, que é o cabelo aqui do rapaz, ele já vai resultar em um valor maior, ó, tá vendo? Foi num 230, 300, 400. Por quê? Porque aqui o filtro está sendo excitado, ou seja, ele está procurando por borda e aqui ele está encontrando borda. Então o resultado dele está sendo alto. E aí qual que é a mágica, né? Conforme a gente vai aprofundando na CNN, a gente vai buscando por filtros cada vez mais complexos. Chega a nível que o filtro ele é excitado quando ele vê um óculos, quando ele vê um rosto, quando ele vê uma boca. Então, esses filtros, eles são o nosso objetivo final aí, e são super importantes. Por quê? Porque o resultado desse filtro vai ser passado para a rede neural, que vai entender o padrão e vai dar a classe que a gente deseja classificar aqui. Então, eu sei que é um pouco difícil de entender a primeira instância, mas a lógica é essa. Bom, depois de cada etapa da convolução, a gente tem a aplicação da ReLU, tá? ReLU é o Rectifier Linear Unit, né? É uma função de ativação linear retificada, que é muito utilizado aí e que também ajudou na popularização das CNNs, tá? A mágica dessa função de ativação é que ela tem um processamento matemático muito rápido, então para a gente fazer as contas nela é muito rápido, ok? É diferente de uma sigmoide aí, ou de uma softmax da vida que demora bastante, ela é matematicamente rápida e ela tem uma vantagem de não saturar o gradiente, além de ser sensível a mudanças, ok? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas para não confundir, mas assim, antes da gente usar ReLU, o padrão era usar a função sigmoide, né, que é aquela função em forma de S. Aquela função em forma de S, ela vinha de 0 até 1 no máximo. E aí tinha um problema muito grande que é chamado de explosão do gradiente ou sumiço do gradiente, que é quando o nosso gradiente satura perto do valor 1 ou perto do valor 0. Quando isso acontece, a gente não tem gradiente para ser atualizado na retropropagação, fazendo com que a gente não consiga atualizar os pesos. Se o nosso gradiente explodir, ficar perto de 1 ou ficar perto de 0, a nossa rede ela começa a parar de aprender ou começa a divergir, ou seja, começa a errar os resultados. Então, tudo isso colabora para que a sigmoide não seja uma boa função de ativação. Por outro lado, quando a gente utiliza o ReLU em cada neurônio, né, ou em cada convolução, a gente zera todos os valores que são menores do que 0 e todos os valores que são maiores do que 0, ela age como uma função linear, que ela simplesmente passa o próprio valor, fazendo assim com que a gente não tenha esse problema de degradação e saturação de gradiente, ok? Ela é um conceito, assim, o conceito matemático por trás do porquê usar ela é um pouco complicado, mas ela em si é muito simples, dá para fazer em uma linha de código, tá? Se o valor, né, como vocês podem ver no gráfico aqui, se o valor é menor do que 0, 2.5, 5, menos 2.5, menos 5, qualquer coisa menor do que 0, ela dá 0. Se for qualquer coisa maior do que 0, ela é o próprio valor, ok? Então, depois de cada camada de convolução, a gente aplica esse ReLU. Para ficar bem visual, por exemplo, nesse caso aqui, esse cara ele não aplicou o ReLU. Mas se ele aplicasse, vocês podem ver, ó, nessa primeira multiplicação matricial aqui, qual que foi o meu valor final da multiplicação? Foi o menos 288, como vocês podem ver ali no igual. Eu recebi esse valor porque o meu filtro não foi excitado nessa região, certo? Então eu recebi um valor muito baixo. O que vai acontecer se eu aplicar o ReLU aqui? Esse valor vai ser zerado, vai ficar um 0 ali. Ok? Ou seja, eu vou matar essa área da imagem, ela não vai ser muito relevante para mim. Assim, eu vou fazer em qualquer parte aqui da multiplicação que o meu valor seja 0. Então, eu vou aplicar o meu ReLU, em vez de eu ter que trabalhar com uma multiplicação em um valor alto, por exemplo aqui, ó, menos 745. Menos 745 não me interessa, porque é uma cor preta. Então, eu simplesmente jogo um 0 aqui
E aí eu vou fazer a retificação desse gradiente. Porém, em valores que me interessam, por exemplo, aqui, onde foi encontrada uma borda, o meu resultado, né, o meu produto escalar, lembrando que escalar é um valor, é um número real. Então, o meu produto escalar deu 387. O que eu vou fazer com esse produto escalar? Simplesmente vou manter ele da forma que está. Vou jogar lá 387, que é a parte linear, né? Uma função linear, ela simplesmente joga o valor como está, ela não faz nenhuma alteração no valor. Então, é assim que funciona o ReLU, tá? Ele é uma função aí padrão hoje em dia, tá? Para as redes neurais, porque ela tem um desempenho muito bom, né? É muito rápido de ser aplicado e em termos de performance, né? De acurácia, de precisão também, ajuda bastante aí nas redes neurais. E graças ao ReLU foi que a gente conseguiu treinar redes mais profundas, né? Redes que conseguem identificar padrões bastante complexos, ok? Só uma curiosidade, o motivo da gente não precisar ReLU anteriormente é que a função de ativação do nosso neurônio biológico, do nosso cérebro, é parecida com uma sigmoide, né? Porque, como eu já não cheguei a comentar aqui, mas provavelmente vocês sabem, o nosso neurônio biológico, eles recebem estímulos químicos, né? Através das sinapses, e caso esses estímulos eles passem de um determinado limiar, eles são excitados e passam o estímulo adiante. Então, essa função, esse limiar químico, ele é em formato sigmoidal. E aí, né, como a gente tenta geralmente se inspirar na natureza, por muito tempo as redes neurais artificiais também utilizaram a função sigmoide. Porém, uma vantagem é que a gente não está na natureza, a gente está na computação, então a gente pode fazer coisas que não existem na natureza. Por isso que aí começaram a aplicar essa função ReLU, que tem um desempenho aí bem melhor, tá bom? Bom, e depois da aplicação da função ReLU, a gente tem aqui, né, lembrando aí só para seguir esse processo aqui que eu mostrei no VGG. Então aqui, ó, camada de convolução mais ReLU. Agora vocês já sabem o que é. A convolução é o resultado de uma multiplicação matricial entre a imagem de input e um kernel, que é uma matriz menor, que vai estar passando pela imagem como se fosse um campo receptivo e vai estar fazendo uma multiplicação matricial para tentar identificar uma característica específica. E o ReLU é a nossa função de ativação que vai zerar valores negativos e vai manter apenas valores positivos, perfeito? Então essa primeira camada de convolução em ReLU aqui, agora vocês já sabem. O que é esse max pooling? Tá? Esse max pooling também é muito importante para o nosso processo. Ele basicamente serve para a gente reduzir a dimensionalidade ainda mais da imagem, mantendo apenas as características principais, ok? Qualquer imagem que vocês olharem, tá? Vocês vão ver que nem tudo é principal. Então, se a gente olha para uma imagem de um carro e a gente quer identificar se naquela imagem tem ou não um carro, para a gente não interessa a árvore aqui do fundo, não interessa a grama, muitas das vezes não interessa, sei lá, essa parte aqui, né, da porta, de repente, porque é algo um pouco mais genérico. O que interessa para a gente são as coisas principais dessa imagem, aquilo que de fato identifica um carro. Ou seja, a roda, o farol, esse retrovisorzinho aqui. Então são coisas que só tem um carro, vamos dizer assim, que são muito mais relevantes e muito mais presentes em um carro. Por isso são essas essas características da imagem, né, que a gente quer identificar através da aplicação desses filtros. E é por isso que para a gente não vale a pena ficar olhando tudo, olhando a imagem inteira, porque a gente só gastaria recurso computacional, além de fazer com que a rede neural tenha mais dificuldade de generalizar, né, de aprender a característica. Então, por isso que tem o max pooling. O max pooling ele é muito parecido com a convolução, ou seja, eu tenho uma matriz maior, que é a minha imagem, e uma matriz menor. Eu vou fazer a passagem dessa matriz menor em torno de toda a minha matriz maior, como se fosse um campo receptivo, ok? Porém, ao invés de eu fazer uma multiplicação matricial, eu vou pegar o maior valor. Então, como vocês estão vendo aqui no GIF, a minha matriz menor, geralmente de tamanho 2 por 2, ela passa aqui em cada região da minha imagem, né, que é a minha matriz maior, e ela seleciona o valor maior. Aqui, ela pegou o 7, pegou o 9, aqui pegou o 8, e aqui ela vai pegar o 4. Então, é basicamente isso que ela faz. Então, ela vai gerar como output uma matriz menor, né, menos dimensional, como foi esse caso aqui, gerar uma matriz 2 por 2, que tem apenas os maiores valores, ou seja, os meus valores principais.
entendeu? Então ele vai fazer literalmente esse trabalho de redução de dimensionalidade. A grande questão é que, diferente da aplicação de uma convolução, que é uma aplicação de um filtro, quando a gente aplica o max pooling, a gente tem uma tendência muito grande de da imagem deixar de ser visual. Ou seja, antes eu tinha uma imagem que até que dava para ver, dava para identificar o carrinho ali, mesmo que ela seja pequena. Depois que eu aplico o max pooling, ela assim, deixa de ser entendível por ser humano. Ela se transforma apenas em uma matriz de números. Eu não consigo, de forma simples, transformar essa matriz de max pooling em uma imagem novamente. Porém, de novo, a ideia não é que você entenda, é que a máquina entenda. Então, para ela, é melhor que seja uma matriz pequena e apenas com os valores principais. Então, esse é o processo de max pooling. Ele é bem mais simples, né, do que a convolução, porque ele não tem aquele monte de multiplicação matricial. Porém, ele é essencial para reduzir a dimensão da imagem, né? Então, veja bem, né? Aqui a gente tinha uma imagem de 224 por 224, né? Que ficou aqui do mesmo tamanho. Por que essa imagem ficou do mesmo tamanho quando eu apliquei a convolução e o ReLU? Isso aqui aconteceu porque nesse trabalho aqui do VGG, o tamanho da matriz, né? O tamanho do kernel que os autores aplicaram era grande, né? E eles tinham um stride, eles pulavam a linha de duas em duas, se eu não me engano. Então, isso fez com que a imagem mantesse, né, a mesma dimensionalidade, mesmo após a convolução. Então, eu acabei esquecendo de falar, mas alguns dos parâmetros que a gente tem quando a gente vai fazer esse processo de convolução é de quantas em quantas linhas a gente vai pular. Eu falei para vocês aqui, ó, que vai aqui, ó, de 1 em 1, ó. Tá vendo? Mas pode ser que você queira pular de 2 em 2. Então, por exemplo, você está aqui, então você pula para cá, aí pula para cá, depois pula... Então, assim, você vai pulando a matriz não de 1 em 1 pixel, né? Você vai pulando de 2 em 2, então você vai tendo um espaçamento maior. Conforme você... E além disso também o espaço, né? Tanto o espaço de largura como de altura. Então aqui, em vez de você pular apenas uma linha de pixel, né? Apenas um vetor aqui, você pode pular 2. Então você pode ir pulando de 2 em 2, assim, e desconsiderando a sobreposição. Então, se você desconsiderar a sobreposição, né, esses argumentos eles são chamados de stride e padding. Então, se você configurar esse stride e esse padding de forma maior do que 1, você vai ignorar um pouco de sobreposição e aí você vai acabar perdendo mais ou menos informação baseada nisso, ok? Então, são alguns outros parâmetros aí que vocês vão ter que aprender a dominar para quem quiser mexer com isso, mas... no geral, esses parâmetros ficam comuns, tá? A gente fica fazendo sobreposição, porque como a gente já está reduzindo a dimensão, utilizando um kernel pequeno, se a gente utilizar um stride ou um padding grande, a gente vai acabar pulando muito, tá bom? E aí vocês podem ver que depois da convolução, ele aplica o max pooling e olha o tanto que a imagem reduz, né? Então a imagem reduz aqui de 224 para 112, aqui reduziu para 56, 28. Então, cada vez que ele aplicou o max pooling, que é o bloquinho vermelho, ele reduziu muito a dimensionalidade da imagem, né? Até que ela chega num nível aqui que não dá para a gente entender como ser humano, mas dá para a máquina entender muito bem. Bom, depois desse max pooling, né, dessa redução drástica de dimensionalidade, e basicamente por que chama max? Né? Porque a gente pega o valor máximo. Existem também algumas variações, como por exemplo o average pooling, né, que a gente pegaria a média. Então, ele faz a média desse quadrante, a média desse. Porém, empiricamente, tá, baseado nos resultados dos artigos científicos, foi visto que pegar o valor máximo é mais benéfico do que pegar o valor médio, porque o valor médio você estaria fazendo aí uma junção, né, de todos os valores que estão ali e pode acabar distorcendo um pouco as características, enfim, né. Então, o valor máximo, ele empiricamente é melhor e é o padrão aí, ok? Bom, depois disso a gente tem uma etapa de flattening, tá? Esse flattening ele é algo bem simples, é simplesmente a gente transformar uma matriz em um vetor. Então vocês podem ver que a gente tem uma matriz 3 por 3. Como vocês sabem, a camada de entrada de uma rede neural, ela não é uma matriz, ela é um vetor, ok? Então a gente tem que transformar essa matriz em um vetor. Então essas três primeiras linhas aqui se transformam nessas três primeiras posições e assim por diante. Ó. 4, 2, 1, 4, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1. Então, é o processo de deixar uma matriz em uma linha reta, né, em um vetor aí, um vetor coluna, né, que é dessa forma aqui.
E por que a gente faz o flattening? A gente faz o flattening porque depois dele, o próximo passo é a aplicação da rede neural densa, né? Que é a rede neural completamente conectada um neurônio com o outro aqui, que é a que vocês aí conhecem, enfim, já é a normal, né? Então, depois que eu faço essa retificação aqui da minha matriz, esses valores de pixel, né? Eles são utilizados como camada de entrada para o meu neurônio, e essa camada de entrada é passada adiante até eu chegar na minha camada de saída, e aí eu fazer a retropropagação, ok? Bom, dito isso, então, a gente entrou aqui em todos os detalhes, todas as etapas de uma CNN. Claro, a gente só não falou sobre redes neurais densas, né, MLPs, porque aí seria assunto para uma outra conversa. Claro que MLP, rede neural densa, é o pré-requisito para você ter uma CNN, mas o escopo era só para vocês entenderem essa ideia aqui das CNNs. Lembrando, né, eu falei que a gente aplica vários kernels, né, 64, 128 kernels de uma única vez, e o legal é que cada um desses filtros, desses kernels, eles são tratados como uma dimensão a mais de imagem, tá? com uma imagem diferente, e essa imagem diferente ela é passada depois para a rede neural convolucional. Então, para servir de exemplo aqui, né, o exemplo final, tem uma imagem 300 por 300, a gente passa aqui uma camada de convolução, nesse caso aqui diminuiu um pouquinho a dimensionalidade, e tá vendo esse S aqui, ó, S igual a 16, o que isso quer dizer? Quer dizer que foram feitos 16 filtros. Então, imaginem que o nome disso daqui também, vocês vão ver na literatura, que o nome disso daqui é Feature Map, ou mapa de características. Então, uma única imagem se transformou em 16 novas imagens com 16 filtros diferentes. Então, se um dia vocês forem construir uma rede neural convolucional do zero, vocês vão ver que o resultado de uma única imagem vai ser quebrado em várias outras imagens, e isso aí só aumenta conforme vocês vão aplicando esses filtros convolucionais, ok? Depois ele fez um max pooling aqui para reduzir a dimensão, fez mais uma convolução, e aí como vocês podem ver, aqui eu tinha 16 imagens, agora eu tenho 32 imagens, ok? Então, eu dupliquei o número de imagens, só que eu tenho aqui cada imagem com um filtro diferente, tendo um total de 32 filtros, né, 32 kernels. Depois eu faço o max pooling mais uma vez, e por fim eu passo tudo isso aqui, faço o flattening, né, isso daqui, e passo para a minha rede neural densa que vai dar o meu resultado final. Depois a minha rede neural, né, na retropropagação, ela volta atualizando tanto os pesos dos neurônios como o peso dos filtros, né? E aí eu vou ter, por isso, eu vou ter um processo interativo de extração de características na imagem. Legal? Bom, tem algumas referências, mas era basicamente isso daí, pessoal. A introdução dessas redes neurais. E se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade.